gente vive num mundo onde a gente quer só expressar o que é belo, o que é legal, e a gente esquece que tem pessoas que fazem isso de maneira intencional, mas elas não estão expressando uma verdade. E a gente começa a levar isso para o ministério, a gente começa a levar isso para a nossa vida cristã, onde a gente acha que o melhor ministério é aquele que o cara fala que está melhor, é aquele que mostra que está melhor, quando na verdade, cara, não existe melhor ministério, não existe melhor igreja, não existe melhor pastor. O que existe é só um Deus, só um Senhor. Nós só temos um mediador. Todos nós, do céu para baixo, somos iguais. Todos nós temos que cumprir nosso papel. Estamos de volta, ou como dizem na América do Norte, we are back. Estamos de volta com o Missional Podcast. Estamos aqui com... Você prefere inglês, português? O que você prefere? What do you prefer, please? I come back here. Ele está de volta. Pastor Paulo Sérgio, bilíngue. Está junto com a gente aí, tudo bem? Seria bom se pudéssemos falar em bilíngue, né, filho? É uma tentativa que, sim, quero colocar meus filhos nisso, né? Porque eles possam falar 2 idiomas, assim, desde o começo. Fluentemente, né? Fluentemente. É um privilégio. Bom estar com vocês aqui hoje, nesse podcast que tanto nos abençoa. Não só fazê-lo, mas também receber dele. Que bom que você está aqui com a gente. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Compartilhe com seus amigos. Eu acho muito importante que mais pessoas possam participar, né, pastor? É verdade. Olá, gente. É uma alegria estar mais uma vez aqui para a gente compartilhar, né? Ideias, experiências, vivências. É isso aí. A gente está, assim, um momento muito especial da igreja, né? Muito especial da nossa história como igreja. E esse podcast é justamente a extensão disso, né? É a extensão daquilo que a gente está vivendo. Eu acho que é importante a gente poder compartilhar daquilo que já aconteceu. Compartilhar dos nossos acertos, daquilo que a gente gostaria de ter feito diferente, gostaria de ter melhorado e, assim, ajudar outras pessoas. Eu acho que o sábio é aquele que aprende com a experiência do outro, né? É verdade, é verdade. Eu acho bom você perceber e olhar quem já andou mais uma trajetória do que você, já está mais tempo numa trajetória do que você, e olhar e aprender com essas pessoas, né? A gente olha... É lógico que todos vão construir a sua própria trajetória. Ao construir a sua própria trajetória, terá pedras pelo caminho. Como diz Carlos Drummond de Andrade, havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. E cada um construindo a sua própria trajetória vai se deparar com pedras que vai precisar transpor, né? Vai precisar vencê-las, vai precisar enfrentá-las de uma forma diferente e nova. E ao fazer isso, Pedro Paulo, ela também torna-se uma experiência para outros. E assim é a construção. Desafios, né? Desafio te anima ou te desanima? Anima. Você, o desafio anima? Eu sou animado por desafios. Obstáculo para você te deixa... Pilhado. É mesmo? Obstáculo para mim, dificuldade para mim, desafio para mim me dá energia. Impressionante. Caraca. Eu já fico desanimado. Quando eu vejo um negócio e falo, nossa, mano, tava indo tudo tão bem até aqui. Mas é interessante, né? A gente tem que reconhecer que no momento que o desafio, vamos pensar, quando você está falando desafio é uma coisa, problema é outro. Mas ambos são desafios de forma diferente. Desafio, problema, eu acho que ele está dentro do desafio. Não, quando você é desafiado, vamos dizer, tem um novo desafio. Igual nós agora, tem uma construção para fazer. Dá um gelo na barriga, dá medo, essas coisas todas, mas dá força, dá energia, porque você vai ter que fazer. Agora, quando é problema, que também é um desafio, um problema que você tem que enfrentar, é um desafio. Por exemplo, vamos pegar novamente a construção como... Recurso financeiro. Como desafio. Recurso financeiro. Aprovações. A dificuldade que tivemos com a aprovação da planta. Então, isso foi um desafio que causa momentaneamente ali na gente uma certa... Quando você recebe, você desanima, né? Você fala assim, nossa... cara, não... Mas depois você levanta a cabeça, não, isso aí é porque vai ter uma coisa melhor para ser feita. E olha, Pedro, você tocou um negócio legal, porque
na nossa experiência aí, ó, se nós tivéssemos feito como gostaríamos de ter feito no começo, já estaríamos decepcionados hoje. Exato. Não é verdade? Foi por causa da dificuldade, do atraso de algumas coisas, alguns acontecimentos, que nos fez até rever o nosso projeto, que fez analisar melhor o nosso projeto. Não. Esse nosso lugar, ele nos ensinou de várias maneiras, né? E assim, deixou muito claro para nós que a gente precisa confiar em Deus, que mesmo na adversidade, mesmo no desafio, é porque ele tem um porquê. E nem começou a acontecer ainda, né? Imagina. E nem começou. Não vamos desanimar, não. Saiu o seu fone. Não vamos desanimar, não, Pedro. Não, eu assim, eu acho que... Eu fico pensando em Josué e Caleb, quando eles foram para ver lá, espiar a terra. Será que eles não desanimaram porque eles realmente eram caras focados? Ou porque eles acreditavam na palavra de Moisés? Da palavra de Deus que veio por Moisés? Exatamente. O que será que te motiva? É o cenário ou a convicção? Essa é uma coisa importante, eu acho. Inclusive, eles não negam a realidade. Aí que está a questão. Do ânimo e do desânimo. Uhum. O fato de você estar animado não significa que você negou a realidade. Sim. O problema existe. Sim. O Caleb e Moisés disse, realmente, existem gigantes na terra. Mas eles falaram, mas nós os comeremos como pão. Ou seja, transformou a dificuldade, a pedra, num trampolim. Nós vamos vencê-los. Nós vamos conseguir vencer esses inimigos e vamos tomar posse da terra. Eles existem de fato, mas eles estão ali porque de fato a terra é boa. Porque se a terra não fosse boa, estava vazia. Exato. E pelo fato de estar sendo disputada é porque é boa. É boa. Olha, se fosse ruim, não tinha ninguém lá para a gente vencer. Exato. Nesse deserto não tem ninguém para gente vencer. E aí, tão legal, ninguém luta por coisa que não vale a pena. Muito bom. Ninguém luta por coisa que não vale a pena. Tudo que vale a pena, tudo que vai de fato fazer diferença na sua vida, você pode entender, vai ter obstáculo. E se você desanimar com os obstáculos, você não vai tomar posse daquilo que é importante para você. Se você não precisa lutar, não tem valor. Se não precisa lutar é porque aquilo não vale. Exato. Não é verdade? Muito bom. Eu acredito que essa questão de ânimo e desânimo, eu acho que é tão essencial dentro de uma mesa de liderança, porque constantemente você vai se ver confrontado pelo desânimo. Às vezes é um culto que não foi como você imaginava. Uhum. Às vezes é um liderado que não te surpreendeu como você imaginava. Não compreendeu a missão que foi entregue. Exato. Então, assim, ânimo e desânimo eu acho que é todo o tempo. Se a gente não acostumar, se a gente não acostumar com ele, eu acho que será que a gente consegue acostumar com isso? Sim, tipo assim, não acostumar em ficar desanimado, mas acostumar a todo tempo lidar com essa emoção, com esse sentimento, com esse estado. Você consegue pensar numa árvore sem vento? Verdade. O que vai fazer da árvore, certas árvores fortes, o que vai fazer do bambu flexível, que enfrenta a mesma situação no vento, né? Um é flexível, ele cede, enverga e não quebra, porque ele aprendeu a lidar com aquele vento, com aquela diversidade. Certas árvores se fortalecem, ficam com seus troncos grossos, com as suas raízes bem fincadas, também suporta o vento. Às vezes nós temos reações diferentes para enfrentar o desânimo, entendeu? Tem situações que você vai ter que ter flexibilidade, tem situações que você vai ter que ser firme, forte. O que não pode é quebrar. Não tem uma vida, não existe uma trajetória sem tempestade. É uma ilusão. Quando Jesus fala que a casa que foi edificada sobre a rocha, ela foi edificada sobre a rocha porque ela já considerou a possibilidade do vento, da enchente e da chuva. Sim. Senão, a outra não considerou. Não pensou que poderia haver tempestade. Quando veio, caiu.
Mas aqui considerou, ainda não tinha tido tempestade, não tinha ainda tido o vendaval e nem as enchentes. Mas ela já foi, antes de acontecer, ficou sobre a rocha. Então, escolheu profundidade, né? Quando veio, encontrou ela preparada. O importante é isso, é a gente estar, olha, eu preciso entender que eu não vou construir nada nessa vida sem tempestades, sem obstáculos, sem alguma coisa tentando resistir contra. E eu sei que nesses momentos eu vou ter que escolher entre ficar animado e desanimado, porque também é uma escolha. Exato. Eu vou ter que escolher, eu vou ficar animado ou desanimado? Se eu ficar desanimado, o que tenho que fazer para botar o ânimo? O que te anima, né? O que te anima? Isso é muito bom, né? O que te anima? Eu tenho amigos que fazem a mesma coisa que eu faço. Líderes ministeriais. Eles são assim, pulsantes, cara. Eles são relevantes demais. Tem amigos meus, tipo o André Fernandes. Ele tem umas 4 igrejas dentro da igreja dele que qualquer uma delas seria o sonho de qualquer pastor. Dave, tantos outros caras que fazem e falam para milhões de pessoas. Se você não olhar com a perspectiva correta, quando você olha para você, se desanima. Uhum. Se você não souber qual que é a tua régua, se você é pastor e você olha para o ministério do Fernandes, do Dave, de Lipão, de tantos outros caras e fala assim, uau, essa é a régua, então, cara, você desanima. Uhum. O que anima você? Qual é o propósito que você faz? Porque quando você entende porque Deus chamou você, você consegue celebrar os cenários que são melhores que os seus. Uhum. Você não olha para alguém que está melhor que você e você se sente menor. E nem com inveja. Com inveja. Que é o sentimento que eu acho que é a semente do desânimo. A semente do desânimo é a inveja e a incompreensão da sua própria missão. Exato. Porque assim, eu penso, sabe o que eu faço? Eu penso assim, glória a Deus, cara. Glória a Deus, porque Deus está fazendo algo. E por que não neles? Por que não através deles? Quem disse que tem que ser comigo? A minha igreja, a nossa igreja, não é a maior igreja da cidade. E tá tudo bem. Porque o que nós estamos fazendo é o que Deus nos chamou para fazer. Exatamente. Eu tenho pastores muito mais relevantes. Tá tudo bem. Tem pastores mais próximos. Tá tudo bem. Isso não me desanima. Porque o que me desanima é não ser ou não fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Isso que me gera desanima. Mas isso é uma escolha. Não, é uma isso, escolha. Eu acho que não. Eu acho que escolha que que é falta de identidade. É você não saber o que Deus chamou você para fazer. Não, o que me anima cara, no que Deus me propôs, eu tô fazendo tudo. Exatamente. Você sabe, quando a gente olha, eu gosto de pegar exemplos bíblicos para a gente reforçar o que nós estamos colocando. Você pega, por exemplo, Elias. Elias passou por um momento de profundo desânimo, ao ponto de pedir para si a morte. Não sou melhor que os meus antepassados. Ele se comparou com o passado. Mas qual foi a raiz do problema de Elias? A incompreensão da missão. Por quê? Porque ele achou que quando ele vencesse os profetas de Baal, que depois que descesse fogo do céu, a nação de Israel ia passar por um avivamento, todos voltariam para Deus. E quando você vê lá no capítulo 19, é o contrário. Jezabel disse, eu vou matar Elias, vou fazer com ele o que ele fez com os meus profetas. E Elias disse assim, caramba, achei que todo mundo ia me defender. Não foi da maneira que eu imaginava. Não foi do jeito que eu planejei. Ou seja, as coisas não aconteceram como eu achei que deveriam acontecer. Ou seja, porque as coisas não acontecem da maneira que nós planejamos, nós nos decepcionamos e desanimamos. Aí Deus mostra para Elias, não, a minha missão com você, essa missão já foi feita. Eu tenho uma missão para você. Você vai ungir um profeta, você vai ungir um rei, você vai ungir um sacerdote. Tem 10 mil junto com você que não se dobraram. 7 mil. 7 mil joelhos que não se dobraram. Então, o que acontece? Deus mostra para Eles. Tinha mais 3 mil ali que...
contou os anjos. Não, tinha mais 3 mil ali que eu falei assim, não, ainda vou deixar 3 de reserva. Então, às vezes, Pedro Paulo, que você está falando aí, quando a pessoa não compreende a missão dela, porque a missão do André Fernandes é uma, do David é outra, inclusive são ministérios bem distintos, né? Não, se você for pensar assim, hoje, você olha, existem, por exemplo, eu posso citar vários aqui, ó, Teófilo Hayashi, André Fernandes, né, que eu acho que é o maior hoje, assim, em questão de... É inimaginável o que está acontecendo na igreja dele. Aí você pensa assim, poxa vida, mas demora tanto tempo, a gente tá falando da construção aqui agora, né? A gente faz assim, o quanto a gente tem que lutar para fazer algo acontecer e tudo mais, que para ele tem sido muito simples. E a gente pensa assim, poxa, qual é a régua, entendeu? Então o ponto-chave é, quando eu entendo a minha identidade, eu honro isso. Você entende sua identidade e compreende sua missão. Exatamente. Eu fico imaginando, se Elias, tava desse jeito, eu acho que Deus deu tipo um tapa de luva em Elias. Falou assim, cara, você tá nessa caverna quando eu tenho 7.000 joelhos que não fizeram fogo cair do céu e mesmo assim não se curvaram. Eu tenho 7.000 pessoas que não viveram as experiências que você viveu, porque você ganhou os holofotes e não se curvaram. Existem 7.000 anônimos. E a gente tem que pensar nisso. Quer dizer, e a gente vive nesse mundo hoje, pastor, eu acho que é importante demais a gente falar disso e ser muito veemente nisso. A gente vive no mundo digital. A gente vive no mundo de redes sociais. A gente vive no mundo onde as pessoas se comparam a todo tempo. A gente vive no mundo onde a gente quer só expressar o que é belo, o que é legal. E a gente esquece que tem pessoas que fazem isso de maneira intencional, mas elas não estão expressando uma verdade. E a gente começa a levar isso para o ministério. A gente começa a levar isso para a nossa vida cristã, onde a gente acha que o melhor ministério é aquele que o cara fala que está melhor. É aquele que mostra que está melhor. Quando, na verdade, cara, não existe melhor ministério. Não existe melhor igreja. Não existe melhor pastor. O que existe é só um Deus, só um Senhor. Nós só temos um mediador. Todos nós, do céu para baixo, somos iguais diante de Deus. Todos nós estamos cumprindo nosso papel. Todos nós estamos cumprindo nossa missão. Cara, eu fico pensando muito nisso. Naquele que deixou 99 ovelhas para ir atrás de uma. Essa parábola. Cara, ninguém postaria isso. Ninguém postaria isso. Eu fico pensando em Felipe com Eunuco. Ninguém postaria isso. Cara, ele foi lá... Sai de um avivamento, sai de um lugar onde tinha uma multidão querendo ouvi-lo, receber a oração dele. E vai para um cara. E vai pregar para um cara. Um cara. E tipo assim, quem ia postar isso? Quem ia falar disso? Então assim, mas teve sua missão, teve seu propósito. Então, às vezes, talvez... Não sei se tem algum pastor nos ouvindo que está com uma comunidade e essa comunidade está ali com essas 30, 50 pessoas. E esse cara olha... Que são a maioria hoje. A gente fala de uma grande igreja, mas vamos supor, você mencionou o André Fernandes, é uma grande igreja. Essa grande igreja tem hoje quantos membros? Nem sei. Assistência, vamos botar 20 mil no por culto. Uns 20 mil pessoas por culto. 20 mil se 20 mil por culto fosse a resposta, nós seríamos pobres demais. Mas nós temos, por exemplo, num domingo, milhões e milhões de pessoas se reunindo num grupo de 40, 50 pessoas. Exato. Esse é o ponto. Essa é a grande igreja. Graças a Deus nós temos caras que falam com multidões. Exato. Nós temos uma multidão que fala com poucos. Nós temos uma grande multidão que fala com poucos, que é a maioria, que é a grande maioria, e temos alguns que falam com uma multidão. Talvez o propósito de Deus seja levantar essa pessoa para se tornar uma referência, uma inspiração. Um modelo, uma inspiração. E Louvamos a Deus por Como tivemos outros, tivemos
Como Billy Graham. Como tem também o Luciano Subirá. Luciano Subirá, claro, Douglas Gonçalves. Douglas, justamente. Tantos outros. Então eu fico pensando São assim, pessoas que são referências que boas. Deus escolheu boas para tocar na referências. nação. Às vezes você vai... Porque, rapaz, eu ouvi uma pessoa, tem uma eloquência tão boa, tem também uma sabedoria da Bíblia tão boa, por que não tem tanta projeção? Deus soprou. Rapaz, é Deus que decide essas coisas. Então, o problema de Elias foi justamente esse, não entender isso. Não entender e não falar assim, amém. Amém. Né? Eu fico pensando nisso. E assim... E sofre menos, Pedro Paulo. Eu estava conversando com um amigo pastor essa semana e falei assim, gente, a gente sofre menos quando a gente entende que a gente está fazendo o nosso melhor e nós estamos tendo um resultado de acordo com aquilo que nós estamos fazendo melhor. A Bíblia fala sobre medida de graça, que Deus derramou uma medida de graça para cada pessoa. Mas a graça é uma só, mas uma medida para aquela pessoa, para desenvolver aquilo, porque Deus tinha um plano através daquilo. Você está entendendo? E outra coisa, viu, Pedro Paulo? Só o travesseiro dessas pessoas sabe o que elas estão passando. Eu vou falar, assim, eu posso falar da minha experiência. Eu, por muito tempo, levei meu ministério numa insatisfação crônica. Uma insatisfação crônica. Para mim, nunca era o suficiente. Para mim, eu achava que o que validava o ministério não era a presença do Espírito Santo, mas era a presença máxima de aprovação de pessoas. Aprovando. Não era Deus aprovando, mas era um coletivo de multidão. E eu fiquei pensando nisso, cara, e diante de tudo que eu vivi na minha vida, eu aprendi que mais, e a gente sempre prega isso, que mais vale é a presença de Deus. É a presença de Deus. Eu tenho convicção que esses pastores que estão liderando 50, 60 pessoas ali, eu tenho convicção que eles entendem que ali nessas poucas pessoas tem a presença de Deus. Porque eu aprendi a me satisfazer com aquilo que Deus está me entregando. Então, assim, eu tenho fé. A palavra de Deus diz que Atos, que era Deus que dava o crescimento. Eu não posso fazer nada para que as pessoas... E se eu posso fazer alguma coisa para as pessoas virem, então isso não é de Deus. Se as pessoas estão vindo para a minha igreja pelo que eu posso fazer, isso não é de Deus. Se as pessoas estão vindo para a igreja pelo que Deus pode fazer, então Deus está nisso. Então, se Deus está nisso, eu estou satisfeito com o que Ele está fazendo. Eu não estou satisfeito com o resultado do que eu posso construir. Eu estou com o resultado de que Deus constrói, que Deus faz, enquanto eu estou servindo a Ele. Isso me traz um senso de satisfação, porque tem muitos pastores... Eu vou te falar, porque isso é um assassino da nossa espiritualidade. Isso é um assassino. Isso mascara quem nós somos de verdade. Muito, porque isso subtrai a nossa identidade a um número. Exatamente. Cara, Deus nunca nos deu um número. A necessidade de aparecer que está tudo bem, a necessidade de mostrar que o seu trabalho está tendo um resultado grande, acaba mascarando a sua vida espiritual. Eu já tive em multidões e não estava bem. E eu já tive sozinho, com experiência extraordinária com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu aprendi que o maior tesouro é a presença de Deus. Cara, se você tiver a presença de Deus, se você tiver temor ao Senhor, não é sobre quantos. Avivamento não é sobre quantas pessoas estão se arrependendo, mas se há naquele lugar arrependimento. Nunca me mostra um versículo na Bíblia onde Deus fala que avivamento é quando X pessoas se converterem. Não, me mostra um número. É o contrário. É o contrário. Cara, pelo contrário. A palavra de Deus fala que Deus nos dá um novo nome. Ele não vai te dar um número. A gente tem um número, né? Cada um tem seu CPF. A gente tem a brincadeira de CPF cancelado. Então, sim, Deus vai nos dar um novo nome. Porque Deus nos chama pelo nome. Então, quando eu comecei a absorver isso na minha vida, no meu ministério, hoje eu tenho convicção. Algumas convicções da minha vida. E não, já falei isso pra você. Eu não troco esse momento. Esse momento onde existe muito mais leveza. Eu penso assim, o que Deus entrega não pode ser mais pesado que o fardo que Ele tirou.
Ele fala, eu vos dou um fardo leve. O fardo que Deus entrega não pode ser maior que o fardo que foi tirado. Quando o fardo está pesado demais, é alguma coisa que você está carregando para mais. Alguma coisa que Deus não pediu para você levar. Eu tenho muito isso no meu coração. Eu falo assim, cara, peraí, isso aqui tem que trazer alegria pro meu coração. E você sabe que isso é disciplina, né, Pedro? É. Porque a gente tem que ter essa disciplina. Porque o nosso coração, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Essa indisciplina a gente não muda. Porque o coração do homem é enganoso. Ele vai estar sempre querendo falar e mostrar para você que a sua aprovação depende disso. Depende de aplauso, depende disso. Claro que você perceber um grande crescimento é satisfatório. Isso dá dentro de você, dá uma alegria. Mas uma alegria que não é por causa daquele resultado. Não é o fim naquilo. Não é, exatamente. Mas alegria porque você vê o seu trabalho valendo a pena. Exato. Entendeu? Você fica feliz porque você sabe que cada número é uma pessoa. Você fala, nossa, que bom que Deus está alcançando mais famílias. Cada pessoa. Que Deus está pensando, está fazendo mais. Mas aí você celebra também quando você vê outra igreja. Eu tenho vários amigos na cidade, vários pastores amigos que têm crescimentos excelentes. Eu tenho amigos que já estão inaugurando templos novos. Eu celebro, eu falo, cara, glória a Deus, mano. O evangelho está crescendo. Não é sobre... Porque é isso que você tem que... Eu acho que é uma grande balança, um termômetro para o coração do pastor. Termômetro. É um termômetro. Você só fica feliz se a tua igreja cresce ou você fica feliz se todas as igrejas crescem. Porque isso é avivamento, né? Então, para que serve um termômetro? Para medir, né? Para medir a febre. Ou seja, se você percebeu febre no seu coração, opa, tem algum sintoma aqui que não está legal, deixa eu tratar desse sintoma. Então, quando Paulo diz que a gente deve crucificar o velho homem dia após dia, significa o seguinte, que se nós não tivermos uma disciplina de estar olhando para dentro de nós, alinhando o nosso coração com o coração de Deus e removendo aquilo que pode, aquele sentimento, aquele desejo que pode atrapalhar minha comunhão com Deus, com o Espírito Santo, facilmente eu vou para o outro lado. Por isso que eu falo, é mentira um homem, qualquer líder, fala assim, eu não tenho desejo de crescer. Todos os líderes têm desejo de crescer, entendeu? Mas ele tem que alinhar isso com o coração de Deus para não permitir que outros sentimentos, talvez por causa da falta do resultado imediato, ou por causa da falta do resultado, como Elias, né, que achar que ia ser de um jeito, contaminar o coração dele de inveja, ciúme. Não é pecado você ficar feliz com o seu ministério sendo bem sucedido. Não, de jeito nenhum. O problema é quando você só é feliz se o seu ministério estiver sendo bem sucedido. Quando você só é feliz quando isso acontece só com você. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Essa questão. Se está acontecendo comigo, eu estou feliz. Quando você sabe que uma igreja não está crescendo, você fica feliz. Não. Nossa, eu oro sempre sobre isso, Pedro. Uma madrugada dessa, estava orando a Deus, para Deus, olha, eu não quero que nenhum sentimento errado que não venha do Senhor contamine meu coração, que eu tenha inveja, que eu tenha ciúme, que eu tenha qualquer tipo de contenda, né? Não, pelo contrário, eu quero celebrar, eu quero alegrar com os que se alegram, eu quero chorar com os que choram, eu quero fazer a vontade do Senhor. Ou seja, por que eu oro isso? Porque se eu não vigiar meu coração, se eu não analisar, se eu não for sincero comigo mesmo e saber que se eu vacilar, eu posso tornar uma pessoa prepotente, arrogante, posso tornar uma pessoa que não fico feliz com o crescimento do outro, que fica julgando a mim e a Deus por que não aconteceu comigo, se aconteceu comigo, mas não aconteceu comigo, por que o cara está andando com um carro zero e eu estou com um carro velho ainda? E começar... Não, a partir do momento que eu me alegrar, quem sabe Deus pode me conceder aquilo. Acho que nem alegrar, eu acho que é assim, não se importar. Não. Eu acho que nem se... Eu acho assim, ó, Deus não está pedindo para você ficar também, tomar um palhacito e ficar, olha só, cara. Não é isso. Eu acho que é o ponto de que isso não toca em você. Não vai mudar quem você é. Exato. Também não vou ficar aí dando repost. Meu amigo comprou de carro, olha isso. Não é isso. Não. Eu acho que é simplesmente o fato de que isso não interfere na tua perspectiva sobre a pessoa. Quando eu falo... Eu entendi o ponto, Mas é só deixar claro o seguinte, que às vezes você não tem sentimento nenhum.
Eu acho que esse é o ponto. Só de não se importar. Exato. Só de não se importar porque o outro teve, já é... Pô, caramba, ele... Ah, legal, pá, que bom, rapaz. Que legal, mano, muito bom. Nossa, que legal. Você viu a igreja do cara? Que legal, mano, muito bom. Glória a Deus, hein, mano. Agora, se mexeu dentro de você... Agora, se deu aquela incomodadinha, Deus, baliza meu coração. Sabe como a gente percebe isso? Quando a pessoa fala assim, mas também... Nossa! Mas também... O também é tão diabólico, né? Mas também... Né? Ele faz assim, né? Ele tenta equilibrar a balança. Mas também, né? Muito bom. Esse mais também... Cara, um negócio que assim, é difícil. Eu acho que é meu único ponto de dificuldade é que eu simplesmente odeio pessoas maledicentes, cara. Eu peço a Deus para tirar do meu coração. Eu sei que é uma palavra forte, mas eu não consigo lidar com quem simplesmente só consegue derramar algo ruim sobre as pessoas. Cara, é muito difícil para mim. É muito difícil. Sabe aquela celebração do caos? Eu tenho uma figura muito forte, assim, que uma vez, passando um momento mais difícil da minha vida, eu, assim, desafio. Nossa, só Deus sabe o caos que era. Eu fui fazer uma curva na rodovia para mim ir no trabalho e tinha um caminhão tombado. E tava lá policiais e tal. E aí eu passei devagarzinho, comecei a andar e Deus começou a falar comigo. Falou, Pedro, quando um caminhão tomba, existem 3 tipos de pessoas que correm pro caminhão. Existe quem corre para ajudar, existe quem corre para ver aquilo e noticiar, existe quem corre para saquear a carga. E enquanto as pessoas estão correndo, não dá para saber o que elas vão fazer. Você só sabe quem é quem quando chega no caminhão. Para que lado que vai e o que vai fazer. E é assim muitas vezes na nossa vida. Às vezes a gente tem várias pessoas correndo em nossa direção e a gente não sabe o que essas pessoas querem de nós. Talvez elas querem te ajudar, talvez elas só querem noticiar, talvez elas querem te saquear, e a gente só vai saber quando a gente interagir. E não pode ter medo de interagir. E é tão difícil isso, porque quando você, às vezes, você dá atenção, e a atenção é o maior tesouro da nossa geração. Né? Tanto que redes sociais pagam para passar propaganda enquanto você está olhando para o celular. Para quê? Para a tua atenção. A tua atenção vale ouro hoje. Então, a gente às vezes dá atenção para quem só queria saquear. A gente dá ouvidos para quem só queria comunicar o caos. E a gente às vezes não valoriza quem está tentando ajudar. Então, assim, o que eu mais peço a Deus é: Deus, me ajuda pela sensibilidade que o Senhor pode entregar a entender qual é o coração de cada pessoa. Porque, cara, a gente só consegue combater o maledicente não o ouvindo. Eu aprendi a combater o maledicente assim, cara, essa pessoa fez isso mesmo? Não, vamos ligar aqui para ela, cara. Eu vou precisar falar para ela que você falou. Eu vou precisar falar para ela que você falou isso. Eu falei para uma pessoa esse dia desse, isso. Gente, você aceitar a acusação de uma pessoa contra outra pessoa, sem dar direito a outra pessoa se defender, é uma covardia. É muito covarde. É muita covardia. Não, então assim, ó, cara, e assim, eu acho que o erro é o mesmo. Porque quem fala mal de alguém, assim, não era o assunto era ânimo, né? É porque isso causa desânimo. Muito, muito. Eu acho que quando alguém fala de outra pessoa, ou fala que falaram de você, tudo que essa pessoa quer é atenção, já percebeu? Você tá numa roda, tá todo mundo conversando sobre vários assuntos e essa pessoa não consegue atenção. Então ela fala, vocês ficaram sabendo? A gente precisa fazer um próximo só assim. Sobre isso, né? Sobre então isso não vou nem falar sobre isso. Vamos parar no ânimo e desânimo. Eu acho que o ânimo e o desânimo, os dois não podem estar suscetíveis à manipulação externa. É isso que eu queria falar. Que quando o nosso ânimo ou o nosso desânimo depende do que eu vejo, depende do que acontece, ou depende do que eu declaro que está acontecendo na minha vida, aquilo é muito frágil. Sabe? Mas eu queria deixar aqui também a seguinte: para quem tem desânimo, passa por um momento de desânimo, sentiu desânimo, que é um sentimento natural.
É uma reação, né? É uma reação natural, não é algo do outro mundo. Você não é a pior pessoa do mundo porque você sentiu desânimo. Todo mundo teve um momento de desânimo na sua vida. Os grandes homens de Deus teve um momento de desânimo na sua vida. Mas você pode corrigir a rota, você pode, como a Bíblia fala, né? O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem para amanhã. Então você pode injetar seu coração de esperança, você pode saber que tem dias melhores, você pode declarar que nem tudo está perdido e que toda a situação pode se reverter. Então uma forma de você combater o desânimo, quando eu falo assim, que é uma escolha, é isso. Eu falo, você pode combater. Você pode tomar uma decisão, não, eu vou me levantar, eu vou procurar ajuda, eu vou vencer isso, eu vou olhar para a palavra de Deus com mais fé, com mais coragem. Então, eu disse anteriormente, né, que quando a gente nos depara com uma situação de dificuldade, com um obstáculo, com uma tempestade, no momento inicial você sente desânimo. Sim. Mas de repente você fala, não adianta ficar desanimado, eu vou lutar contra isso, eu vou me animar. Né? Eu vou tomar uma postura aqui para me animar, vou procurar força, vou procurar subsídios para que eu possa me fortalecer. Então é uma decisão, mas também tem que saber que é normal sentir desânimo. É natural, não se sinta a pior pessoa do mundo, não se sinta fraco por ter um momento de desânimo. Trabalhe isso no seu coração, trabalhe isso na sua vida e tem de bom ânimo, porque aquele que te chamou venceu o mundo. Acho que esse é o maior propósito. É isso. Que bom o nosso papo. Estou muito mais animado. Você está falando de tem de bom ânimo, né? Para quem que recebeu essa palavra? Os discípulos. Josué. Não. O discípulo também recebeu, mas Josué. Deus... Por que Josué depois que Moisés se foi. Moisés está morto. A referência dele estava morta. O desafio diante dele era grande. Ele estava ali novo, entre aspas. Jovem, né? Diante de um líder. Não era tão novo assim, mas ele até aquele momento estava sendo liderado. Sim. Alguém dava a ele a instrução, alguém dava a ele a ordem, alguém apontava para ele o caminho. De repente está diante de um desafio. Por que Deus falou que tem de bom ânimo? Porque sabia que ele podia estar desanimado. Claro. E agora? Ser forte, ser valente. Strong assim como brave. Eu fui com Moisés, assim serei também contigo. Eu amo essa frase, eu tenho até tatuado aqui, ó. Strong and brave. Seja forte e corajoso. É isso. Que Deus abençoe você. Esse foi mais um Missional Podcast. Muito bom estar com você. Se você gostou desse papo, compartilhe com as pessoas que você ama. E nós nos vemos no próximo episódio. Deus te abençoe. Amém.